Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Moradores de ocupação na zona norte da capital temem reintegração de posse. Assunto foi debatido na Comissão de Direitos Humanos. Sessão marca o fim das atividades no plenário Otávio Rocha no primeiro semestre. E ainda, confira os projetos aprovados pelo Legislativo antes do recesso parlamentar. Todos os detalhes você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Moradores da ocupação Farroupilha, no bairro Sarandi, estão preocupados com uma ação de reintegração de posse que receberam no mês passado. São 70 famílias, entre elas 40 formadas por imigrantes, que não têm para onde ir, segundo a comunidade local. A situação foi debatida em reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos nesta quinta-feira. Segundo os moradores, a área na qual as casas foram construídas, à beira de um arroio, fica em uma propriedade privada que não estava sendo utilizada por quem possui a escritura do terreno. As famílias relataram à SEDECOM que foram surpreendidas há algumas semanas por um oficial de justiça, acompanhado da Brigada Militar, que ordenou a saída deles do local. Conforme Leonardo Kauer, advogado que auxilia a comunidade, a liminar apresentada pelo agente foi revogada na última semana por conter inconsistências quanto aos limites do espaço contestado e com base numa decisão do Supremo Tribunal Federal que veda despejos até o dia 31 de outubro. A moradora Bárbara Andrade afirma que não tem condições de pagar aluguel e, caso venha a ser retirada de sua casa, não sabe onde ficará com seus 6 filhos. A gente tem um grupo da nossa comunidade e a venezuelana me chamou pelo grupo. E eu peguei e fui lá tentar averiguar o que estava acontecendo. Quando ela me postou, foi um choque. E daí a gente começou a chamar as pessoas, fizemos uma reunião, começamos a correr atrás de papel para provar que a gente mora lá faz tempo, que a gente não tem condições de sair de lá, porque ou a gente paga um aluguel ou a gente bota comida para dentro de casa. Eu tenho 6 crianças dentro de casa. Segundo a diretora do Departamento Municipal de Habitação, já é a segunda vez que a área é ocupada. Leonara Toneto conta que o espaço fica em área alagadiça, imprópria para construir edificações e que, em 2016, a Prefeitura já tinha promovido a realocação de famílias que residiam no local. A representante do DEMAB afirma que o órgão criará uma frente junto com cooperativas e demais entidades para buscar alternativas de moradia para 70 famílias. Parece que é uma situação complexa lá, que precisa ser enfrentada pelo conjunto de secretarias da Prefeitura, né, e outras parcerias, no sentido de buscar uma alternativa de atendimento. O secretário André Machado tem a intenção de formalizar, sim, uma parceria com a cooperativa Migrantes, né, a partir da busca de desalienação de terrenos, então, públicos, né, a partir também de investimentos externos que possam ser buscados pela cooperativa para construção de projetos e de moradias, né? A reunião extraordinária foi aberta pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos, vereador Cassiá Carpes, e conduzida pela vereadora Laura Cito, proponente da pauta. A parlamentar afirmou que a SEDECOM vai continuar acompanhando de perto a situação dos moradores. A comunidade recebeu o ofício do oficial de justiça, nos procuraram, né, para relatar a situação e nós fomos até lá poder acompanhar de uma melhor forma, entender a quantidade de famílias, que hoje são 70 famílias, a maior parte são de imigrantes venezuelanos, né, e que, portanto, a partir disso passei a acompanhar o processo, né, porque nós ainda estamos numa situação com impactos da pandemia. Felizmente, durante esse período da ordem de despejo, o ministro Barroso do STF prolongou o período de despejo zero, né, que vai agora até 31 de outubro, nos dando um pouco mais de tempo para que nós possamos, no diálogo, encontrar uma alternativa, uma solução para que essas famílias possam ser acolhidas, possam ter um teto, né? O encontro contou com a participação de diversas entidades ligadas aos direitos dos imigrantes, incluindo o coordenador da Unidade de Povos Imigrantes e Refugiados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Mário Fuentes Barba. Segundo moradores, das 70 famílias que vivem no local, 40 são formadas por pessoas vindas de outros países.
A sessão de quarta-feira marcou o encerramento dos trabalhos no plenário Otávio Rocha no primeiro semestre. Antes do recesso parlamentar, a Câmara apreciou uma série de projetos com propostas do Legislativo e do Executivo. Entre as matérias encaminhadas pelo governo está a que institui um programa de bolsa aos estudantes com incentivo pela permanência na escola. Em votação simbólica, o plenário aprovou a criação do Programa Municipal de Incentivo à Permanência na Escola. Segundo o projeto, o Executivo irá fornecer R$ 1.750 para os estudantes beneficiados. De acordo com a Prefeitura, os valores serão depositados em 10 parcelas de R$ 175 entre os meses de fevereiro e novembro. Para ter direito ao benefício, o estudante precisa estar matriculado na rede pública de ensino fundamental e ainda devidamente regularizado no Cadastro Único do Governo Federal. Conforme o Executivo, as bolsas serão concedidas preferencialmente aos alunos economicamente vulneráveis. O número de candidatos beneficiados depende da disponibilidade orçamentária da Secretaria Municipal de Educação, responsável por organizar e administrar o programa. É importante ressaltar que nós estamos vindo aí de um contexto pandêmico de 2 anos e quais as estratégias que esse governo então adota para que esse aluno esteja na nossa rede. Então nós estamos falando aqui de uma bolsa auxílio permanência, né, que os pais então terão direito de fazer esses saques bimestralmente ou anualmente. Os valores estão descritos também já na própria lei, né? E nós aguardamos aí a regulamentação com brevidade para colocar em prática esse grande projeto para o município de Porto Alegre. Ainda na área da educação, os vereadores também aprovaram um projeto do Executivo que altera e regulamenta o Sistema Municipal de Ensino na capital gaúcha. Para a Prefeitura, o objetivo da proposta é renovar a legislação e definir claramente quais os deveres do poder público em relação à oferta de ensino municipal. Conforme o texto da matéria, a meta do Executivo é garantir a plena oferta da educação infantil e da educação fundamental. Com isso, o ensino médio sai do rol de prioridades do governo. Outra proposta do Executivo, aprovada na sessão de quarta-feira, é a que prevê isenção de IPTU para a área correspondente à pista do aeroporto Salgado Filho. De acordo com o texto da matéria, o projeto adapta a legislação municipal às leis federais, seguindo uma orientação do STF, o Supremo Tribunal Federal. A proposta isenta do pagamento de IPTU a área que hoje corresponde à pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Essa pista, por deliberação de ter vendido, né, o aeroporto para uma empresa privada, ela estava pagando IPTU. Nós estamos dizendo que essa pista não pagaria mais IPTU, como a pista da rodoviária não paga IPTU, né, como as pistas dos nossos parques não pagam IPTU. Se nós tivermos uma central de ambulância num parque, ela não paga IPTU porque ela é de utilidade pública. E a pista do aeroporto, no nosso entendimento, é de utilidade pública. Nós achamos que vamos permitir que o custo dos insumos na nossa cidade, das passagens de avião, né, não seja embutido nesse IPTU. Hoje, o terminal é administrado pela Fraport. Ainda em 2017, a empresa alemã ganhou a licitação para explorar o aeroporto da capital gaúcha pelo período de 25 anos. Com a aprovação do projeto, o Executivo confirma que deixará de arrecadar mais de 80 milhões de reais. Para os vereadores da base do governo, a isenção do IPTU impede um possível repasse de valores aos passageiros que utilizam o aeroporto Salgado Filho. Já para os parlamentares de oposição, a proposta permite que outras empresas peçam isenções de tributos municipais. A Fraport está nesse projeto de lei sendo isento de pagar o IPTU, atrasado, multa, que são 60 milhões mais 22 milhões de multa, para não pagar. Compensação, a Fraport, está querendo cobrar até estacionamento lá para poder entrar além dos 15 minutos. Tem lá o pórtico já feito lá para cobrar estacionamento. Quer dizer, ela será isenta e não dá nada em contrapartida. Mas o pior do projeto de lei é que ela abre essa concessão para todas as concessionárias. A sucursal aí agora, aí, a antiga CE, poderá reivindicar isso, como outras empresas que vão se estabelecer em Porto Alegre. Na mesma sessão, um outro projeto do Executivo também foi aprovado. A proposta permite a alienação de 24 imóveis situados na região do Porto Seco, zona norte de Porto Alegre.
Bom, vamos conversar agora com o repórter Matheus Valêncio, que também tem mais informações sobre outra proposta do governo aprovada na quarta-feira. Se trata do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. O programa prioriza o transporte público, os pedestres e também as bicicletas. Olá, Matheus. Olá, Clayton, e a todos que acompanham o nosso Jornal da Câmara. Esse programa de mobilidade urbana, que foi aprovado pelos vereadores aqui da casa, possui ações de curto, médio e longo prazo. O secretário de Mobilidade Urbana acompanhou a votação da proposta no plenário Otávio Rocha. Ele disse à nossa reportagem que o plano garante a ampliação dos serviços, com mais inclusão e segurança para os usuários da capital gaúcha. Porto Alegre avança muito numa mobilidade inclusiva, uma mobilidade democrática e sustentável com este PL. Além disso, também cumprimos, evidentemente, o que está previsto no Estatuto das Cidades e também na Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, né, que exige, evidentemente, que municípios como o Porto de Porto Alegre tenham o seu plano de mobilidade aprovado, como é o caso nosso nesse momento aqui. E como nós já antecipamos, o Plano Municipal de Mobilidade Urbana irá priorizar o transporte público, os pedestres e as bicicletas. As estratégias previstas nessa proposta devem ser executadas pelos próximos 10 anos. Eu volto com você no estúdio, Clayton. Muito obrigado, Matheus. E os vereadores aprovaram um projeto do Legislativo que revoga a lei de 2021, cujo teor previa a ampliação do prazo dos concursos públicos em meio à pandemia. A medida em vigor até então estabelecia a suspensão da contagem dos prazos de validade dos certames municipais vigentes em 31 de março de 2020, bem como os dos concursos homologados a partir desta data. O projeto aprovado na sessão de quarta-feira derruba essas regras. A autora da matéria, vereadora Cláudia Araújo, explicou a motivação da proposta. O projeto era muito bom quando ele foi aprovada, a Lei 12.866, que a gente conseguiu chamar, inclusive neste ano ainda nós chamamos 158 até agora servidores em função desta lei. Foram chamados 240 e poucos no 2020, mais 200 e pouco em 2021. Tudo isso baseado na aprovação desta lei, porque eram prazos que já tinham se encerrado e que nós conseguimos ampliar pela calamidade pública do município. Em dezembro caiu a 173, que é a lei da calamidade pública do país. Com esta queda da lei, a gente prejudica a nossa lei municipal e nós prejudicamos os servidores que não serão mais chamados para não ter apontamento para o município e não poderíamos fazer novos concursos em função disso sem a revogação dessa lei. O projeto foi aprovado por 24 votos favoráveis, 1 contrário e 3 abstenções. O vereador Ayrton Ferronato, do PSB, se manifestou contra a proposta, pois teme que os candidatos que fizeram os concursos sejam prejudicados. A vereadora Cláudia Araújo esclareceu que a revogação da lei do ano passado não impede o chamamento dos aprovados e aptos para ocupar vagas. A parlamentar acrescentou ainda que a proposta não impossibilita a realização de novos certames. Confira agora outros 4 projetos do Legislativo aprovados na sessão de quarta-feira. De autoria do vereador Aldacir Oliboni, do PT, o plenário aprovou a proposta que cria a campanha anual de vacina contra a pneumonia na capital. De autoria do vereador Cacá Dávila, do PSDB, o Legislativo ampliou os serviços prestados pelo Cine Municipal. De autoria do vereador Felipe Camozato, do Novo, a Câmara revogou a norma que proibia a utilização de churrasqueiras nas calçadas da cidade. O Legislativo também aprovou projeto de lei que desobriga associações ou federações sem fins lucrativos de conceder para atletas idosos desconto de 50% na inscrição de competições Masters. O texto foi assinado por 6 vereadores. Mais detalhes dos projetos podem ser conferidos no site da Câmara Municipal de Porto Alegre. E os vereadores também aprovaram uma moção de solidariedade em apoio aos rodeios realizados no Rio Grande do Sul. O assunto gerou polêmica no plenário. A iniciativa foi motivada como uma forma de contrapor projeto que tramita na Assembleia Legislativa com o objetivo de proibir a realização de rodeios em função dos maus tratos aos animais.
Para a vereadora Nádia, os rodeios fazem parte da tradição gaúcha e os casos de violência devem ser analisados pontualmente. Uma cultura, a história que forma o povo gaúcho, que faz com que nós, gaúchos, sejamos fortes, sejamos invejados fora, Brasil afora, e que continuemos, sim, cuidando cada vez mais dos animais, dos peões, mas através da educação, da fiscalização, e não em acabar com as coisas porque alguma coisa está dando errado. A moção de apoio aos rodeios, assinada também por outros 3 parlamentares, foi aprovada com 17 votos sim, 10 não e 1 abstenção. Um dos votos contrários foi da vereadora Lourdes Sprenger. A parlamentar disse que não é contra as tradições gaúchas, mas considera que os rodeios já são uma atividade ultrapassada. Ela avalia que os eventos imprimem sofrimento dos animais. E também o mundo está acabando com as touradas, acabando com tudo que reflete mal-estar. E basta ver as imagens para saber que vários rodeios têm maus tratos, vários. É animal com pata quebrada, animal que cai e não se levanta, peões que morrem, né, nessas disputas. Então não vem dizer que eu sou contra as tradições, não. Nós queremos evoluir. E também foi aprovada a moção de repúdio ao médico anestesista que estuprou paciente grávida durante a cesariana em um hospital do Rio de Janeiro. Na sessão de quarta-feira, ainda foram aprovadas frentes parlamentares e homenagens. Todos os detalhes você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A semana no Legislativo também foi marcada pela realização de sessão solene. A cerimônia foi em homenagem à jornalista Rosane de Oliveira. Ela recebeu o título de cidadã de Porto Alegre. A distinção foi proposta pela vereadora Lourdes Sprenger, do MDB. A sessão solene foi conduzida pelo vereador Idenir Sequim, do MDB, presidente do Legislativo Municipal. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo aqui, na sua tela, nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!